Olá, eu sou o Atos, sou seminarista presbiteriano. Hoje eu estudo no RDNE, que é a sigla aí é uma alusão ao reverendo Daniel Nicodemo Zeller. Estou no primeiro ano ainda, mas para a graça de Deus eu consegui entrar e eu tô lá seguindo os meus estudos, graças à Igreja Presbiteriana. Eu sou de Palmas, Tocantins, sou da Igreja Presbiteriana da 706 Sul. O pastor lá é o reverendo Renato. Mas na época que eu saí de lá, porque eu saí de Palmas para ir para Belo Horizonte, estou em Belo Horizonte atualmente. E na época que eu saí era o reverendo Danilo, que é meu tutor também, eu estou aos cuidados dele aqui no seminário. E tem sido muito gratificante honrar a Deus com os meus estudos, com a minha vida e com o meu tempo. E é o que eu pretendo realmente fazer para o resto da minha vida. Hoje nós vamos falar de um grande homem de Deus e perceber também que ao decorrer da história, Deus sempre levanta alguns homens para falar da sua palavra, para ir mais a fundo no seu conhecimento. É importante dizer que a Bíblia já está fechada. O cânon não pode mais ser acrescentado nada. Mas Deus, ao decorrer da história, sempre levanta bons homens para que nós, vendo os seus estudos, o seu aprofundamento, possamos entender cada vez mais o propósito de Deus nas nossas vidas e assim conhecer mais a Deus. Nós vamos ver aqui um dos pais da igreja que se chama Agostinho de Hipona. Nós vamos ver um pouco sobre a sua vida, sobre as suas obras, sobre a sua conversão e perceber o agir de Deus na sua vida e como Deus, através dele, vai agir ao decorrer da história, nos influenciando até hoje, até os dias de hoje. A gente perceber que Agostinho tem total influência sobre o que nós hoje conhecemos como cristianismo, o que hoje nós definimos como evangélicos, como reformados. Nós vamos perceber que Agostinho tem total influência nesse meio, nesse pensamento. Mas para isso, nós vamos começar lendo o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5, onde Paulo vai dizer assim: Pois ainda que andemos na carne, não batalhamos segundo a carne, porque as armas da nossa batalha não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruirmos fortalezas. Assim destruirmos pensamentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos como prisioneiros todo pensamento para a obediência a Cristo. Paulo no verso 3 vai dizer que nós, apesar de andarmos na carne, de sermos ainda carnais, nós não batalhamos segundo ela. Muito mais profundo que isso, as nossas batalhas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Isso nos requer armas que não estão nas nossas mãos, mas sim no nosso espírito, na nossa alma, que está segundo o propósito de Deus. E se pensarmos bem, um homem só jamais vai conseguir destruir uma fortaleza. Lembramos que nessa época não existiam bombas e nem nada nesse sentido. Mas um único homem ali era incapaz de destruir uma fortaleza inteira. Para destruir uma fortaleza inteira era necessário uma arma que fosse muito mais forte. Hoje nós sabemos, falando em termos lógicos, nós usaríamos uma bomba para destruir um local que seja tão grandioso quanto uma fortaleza. Mas naquela época não existiam bombas. Então Paulo usa essa analogia, e um homem só jamais será capaz de destruir uma fortaleza. Para isso é necessário algo muito mais forte, algo muito maior do que um homem apenas. É necessário uma arma poderosa. É necessário Deus agindo através daquele homem. Por isso que no verso 4 ele vai dizer: mas sim poderosas em Deus. As armas poderosas em Deus são capazes sim de destruir fortalezas. E no verso 5, continuando, Paulo vai dizer: assim destruímos pensamentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paulo quer dizer aqui
que para destruir pensamentos errôneos, para destruir coisas que vão contra as vontades de Deus, é necessário um conhecimento de Deus. É necessário saber a respeito do que as Sagradas Escrituras dizem, a respeito do que Deus falou para o seu povo. Continuando na parte B do versículo, diz: E levamos como prisioneiros todo pensamento para obediência a Cristo. Então, para obedecer a Deus é necessário que conhecermos a Cristo, sejamos obedientes a Cristo, aquilo que Ele deixou para nós, enquanto palavra de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus nos faz humildes, nos torna obedientes à sua palavra. Não cabe mais o eu, mas sim o gozo de Deus, a vontade de Deus. Nós passamos a viver então com o intuito, com um propósito único de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como diz o nosso catecismo. E pensando nisso, nós podemos ver, de acordo com a história do cristianismo, que Deus sempre levanta pessoas para se aprofundar mais nas suas sagradas escrituras, assim como levantou os discípulos, os apóstolos, assim como levantou os pais da igreja, que nós vamos ver aqui, os reformadores. Deus sempre aviva o seu povo por meio de homens que resolvem se consagrar fielmente à sua palavra. Deus usa aqueles que Ele mesmo escolhe. Pregação da sua palavra para glorificação do seu santo nome. O evangelho crido por nós converte os nossos corações, transforma de fato a nossa vida e nos faz homens com pensamentos do alto, nos faz pensar de acordo com o propósito de Deus. E é justamente isso que acontece com Agostinho de Hipona quando se converte. Seu pensamento é transformado e moldado segundo os padrões de Cristo. E isso muda a história do cristianismo. Agostinho viveu durante a época patrística, era dos pais da igreja, e os seus pensamentos, as suas obras têm total influência no pensamento cristão reformado. Ele morou em Hipona, por isso Agostinho de Hipona. Na real, seu nome era Aurélio Agostinho, mas popularmente ele vai ser conhecido de fato como Agostinho de Hipona. Ele nasceu dia 13 de novembro de 354 d.C., na cidade de Tagarches, onde hoje fica a Argélia, mais ou menos ali no norte da África. Ele foi o primeiro filho de Patrício e Mônica. O pai de Agostinho se converteu apenas ali perto da morte, mas a mãe sempre foi uma boa cristã e sempre tentou fazer com que Agostinho seguisse também esse pensamento dela. Ele não dava muita bola para as doutrinas cristãs, nem nada do tipo, como praticamente a maioria dos filhos, né, não ligam para o que os pais dizem, mas a sua conversa, a sua vivência com sua mãe vai influenciar muito na sua conversão, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Aos 11 anos, Agostinho então parte para Maduro, onde ele estudou literatura e retórica. Contrariando a vontade da mãe dele, foi justamente nesse período que Agostinho começou a se envolver com as doutrinas do maniqueísmo. O maniqueísmo que vai dividir todas as coisas como bem e mal. É mais ou menos o Star Wars ali, né? A força e o Darth Vader, né? Tudo que cerca o mundo é dividido somente em duas preposições, o bem e o mal. Esse pensamento que foi bastante difundido na época romana, Agostinho então começa a se envolver ainda aos 11 anos com isso tudo. Aos 17, ele foi para Cartago estudar retórica, que vai ser justamente a matéria que Agostinho vai mais se envolver durante a sua vida. Agostinho vai ser aquele cara que sempre está mudando de pensamento, está sempre se adequando ao novo conhecimento que ele adquiriu. Após se envolver ali com o maniqueísmo, Agostinho vai também se tornar hedonista, que é uma doutrina que vai dizer que a finalidade do homem é o seu próprio prazer. É importante dizer que, mesmo ainda afastado do cristianismo, Agostinho vai adquirir bastante conhecimento dessas matérias que ele foi estudar. Agostinho é um cara bem estudioso, então assim, ele vai de fato
se destacar nessas matérias, nisso que ele está se propondo a fazer. Então ele acaba se tornando um professor e aí ele vai para Cartago ensinar retórica. Lá ele teve problemas com a disciplina dos alunos, então Agostinho acaba tendo problema com alguns alunos lá que não eram bastante disciplinados. E então ele sai de Cartago e parte para Roma. E lá ele abriu a própria escola dele de retórica e depois ele também foi ser professor da corte imperial de Milão. Então a gente consegue perceber esse afinco de Agostinho em estudar aquilo que ele se propõe. Agostinho era destaque naquilo que ele fazia. Ele não era somente um professorzinho, um estudantezinho de uma determinada matéria, mas Agostinho também já começava ali a se destacar, chegar a ser professor da corte lá em Milão. Talvez seja essa capacidade intelectual de Agostinho e esse esforço em aprender e tudo mais que tenha feito com que ele tenha uma confusão de cosmovisão. Talvez seja por isso que ele estava sempre mudando o seu próprio pensamento de mundo, a sua própria visão de mundo. Porque quando ele estudava para valer. Ele era um cara mesmo que ia afinco, a fundo nos seus pensamentos. E essa constante mudança, essa constante essa adaptação do seu pensamento o tornou quase cético, né? Ele quase se tornou um cético por conta de tantas mudanças e tantos pensamentos que ele tinha, que às vezes não eram correspondidos pela doutrina que ele ali estava seguindo. Então Agostinho conhece um bispo chamado Ambrósio, que vai ter bastante importância na sua conversão. E é nesse ponto agora que nós entramos, a conversão de Agostinho. Agostinho, a princípio, não vai para uma palestra do bispo Ambrósio em busca de um conhecimento sobre o cristianismo, mas sim ele vai buscar um conhecimento a respeito de retórica. Porém, ao adentrar ali na palestra de Ambrósio, Agostinho percebe alguém que interpreta as Sagradas Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, com responsabilidade. Alguém que enxerga a própria vida de Cristo no Antigo Testamento, alguém que tem de fato uma cosmovisão cristã das coisas, alguém que não rejeita ou idealiza as guerras e as ordens de Deus para o extermínio de outros povos que habitavam na Terra Prometida. E isso era chocante para Agostinho perceber o quanto o bispo Ambrósio conectava todas as coisas do Antigo Testamento com a pessoa de Cristo. Era chocante para Agostinho perceber a profundidade daquele pensamento de Ambrósio, do bispo Ambrósio, e a profundidade do pensamento bíblico e da interpretação das Sagradas Escrituras. Nesse ponto, Agostinho entendia que apenas entender o Evangelho como verdade na sua vida não era uma conversão genuína, mas uma conversão era muito mais do que apenas entender o Evangelho com seu intelecto. Agostinho pensava que deveria haver sim algo mais, um despertamento, um deslumbramento, uma apreciação pela beleza, pela glória de Deus. Agostinho entendia que a conversão era muito mais que apenas entender logicamente o Evangelho, mas também era sentir, era ser transformado por ele. Em meio a todo esse pensamento, em toda essa convicção de Agostinho, ele escreve o que está escrito nas Confissões e diz assim: "E tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Não te lembres das nossas culpas passadas? Sentia-me ainda preso ao passado e por isso gritava desesperadamente: por quanto tempo? Por quanto tempo direi ainda amanhã? Amanhã? Por que não agora? Por que não por fim agora a minha indignidade?" Então Agostinho começa a estudar a carta de Paulo a Romanos. E de fato essa não é a primeira vez e nem a última que Romanos vai transformar a vida de alguém. A carta de Paulo a Romanos vai trazer esse pensamento elevado das coisas de Cristo. Comigo foi assim também.
Nem sempre fui reformado, mas a carta de Paulo a Romanos me ajudou muito a entender, a conceber o que de fato é um pensamento cristão de Deus, um pensamento verdadeiro e genuíno a respeito do Evangelho. E foi assim com Agostinho também. Agostinho estava na casa de retiro, lendo Romanos, e então no meio disso ele pega o texto que está na sua mão e lança fora. E o texto ele joga o texto numa árvore lá. Ele diz a si mesmo e a Deus naquele momento: se isso é verdade, porque Deus não me transforma agora? Porque Deus não me transforma agora. E ele ouve então uma criança brincando na rua lá, dizendo: pegue e leia, pegue e leia. E Agostinho então faz aquilo que hoje nós condenamos. E de fato não deve ser feito, não deve ser tomado como doutrina essa história, né? Agostinho pega então novamente a Epístola de Romanos, abre e coloca o dedo em cima. E o texto que ele coloca o dedo em cima é Romanos 13, verso 13, que diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então Agostinho disse que não precisava ler mais nada. Um ano depois, Agostinho já estava sendo batizado, pois para ele, naquele momento, a alma dele foi de fato banhada e tudo mudou, a sua visão mudou, todas as coisas na vida de Agostinho mudaram. Ele foi batizado aos 33 anos e essa talvez seja uma identificação ao próprio Cristo que se tornou Senhor da vida de Agostinho. E o livro do reverendo Frank Ferreira, que fala a respeito de Agostinho, que foi uma das minhas fontes para esse vídeo aqui, ele no final do capítulo que fala sobre a conversão de Agostinho, ele vai dizer assim: logo, aquele que dia a dia renova-se progredindo no conhecimento de Deus, na justiça e santidade da verdade, transfere seu amor do temporal para o eterno, do visível para o invisível, do carnal para o espiritual, e persiste com muito cuidado em refrear suas paixões e diminuir os desejos em relação aos bens temporais, para se unir com perseverança aos bens espirituais pela caridade, e tanto mais caminhará, quanto mais for ajudado pela graça de Deus, pois esta é a palavra divina. Sem a mim, nada podeis fazer. Jó 15, versículo 5. E ao ouvir essa fala destacada pelo reverendo Frank, no seu livro Agostinho de A a Z, nós já percebemos a transformação do pensamento de Agostinho e a sua cosmovisão, né? Então, assim, nós vemos um homem que entendia que o propósito do homem na sua vida era a busca do seu próprio prazer. Agostinho agora entende que sem Deus ele nada pode fazer. Em 391 depois de Cristo, Agostinho então é ordenado padre na cidade de Hipona, na Argélia. E nesse mesmo lugar, depois de 6 anos, Agostinho se torna então bispo e depois famoso difundidamente, ele se torna o bispo de Hipona, né, Agostinho de Hipona, e lá ele permaneceu durante os próximos 34 anos na posição de bispo. Agostinho então morre aos 75 anos, no ano de 430 depois de Cristo. Agostinho compõe 113 obras que fazem a síntese dos seus pensamentos na área de teologia, filosofia e comentários bíblicos, além disso, sermões e cartas escritas por ele. E nós vamos tratar um pouco das principais obras de Agostinho e de Hipona e seus principais pensamentos discorridos nessas obras. Mas ao pensar um pouco em Agostinho e na influência da sua vida e das suas obras no cristianismo, nós conseguimos perceber que não existe de fato nada novo no cristianismo. O cristianismo é o mesmo tratado nas escrituras, visto através dos escritos dos apóstolos e das declarações dos profetas. Mas percebemos também que ao decorrer da história, Deus levanta homens que resolvem estudar mais profundamente o seu evangelho. Se hoje nós podemos dizer que seguimos determinadas doutrinas ditas pelos apóstolos,
nós podemos também dizer que nós só somos capazes de entender profundamente essas doutrinas porque Deus levantou homens que estudassem profundamente elas, que pudessem dissecá-las para que elas pudessem, de fato, entrar nos nossos corações de uma maneira mais simples e concisa. Agostinho de Hipona tem bastante influência nesse sentido. A sua vida, e não só dele, mas também dos outros pais da igreja e dos reformadores também, tem influência nas nossas vidas ainda hoje, porque eles buscaram entender a complexidade dos escritos evangélicos profundamente. E se hoje nós temos doutrinas mais sólidas e mais concisas, é graças a Deus que usou cada um deles. E Agostinho não é diferente. Agostinho é um desses homens que, levantado por Deus através da sua mente criativa e o seu desejo de cavar profundamente em busca de uma boa teologia a respeito da palavra de Deus, ele ajuda então a pavimentar esse caminho grandioso das progressões dos pensamentos teológicos. Agostinho provavelmente é o grande pensador cristão da Idade Média. Joseph Aloysio Ratzinger retifica essa impressão sobre Agostinho dizendo: Agostinho deixou uma marca profunda na vida cultural do Ocidente e de todo o mundo. Sua influência é vastíssima. Raramente uma civilização encontrou um espírito tão grande com ideias e formas que alimentariam gerações vindouras. Agostinho até hoje tem a sua influência no cristianismo muito visível a todos aqueles que têm oportunidade de estudar a palavra de Deus e se aprofundar um pouco mais na mesma. Ao estudar outros reformadores e outros pais da igreja, nós podemos ver fortemente a influência de Agostinho. É importante dizer que, apesar de Agostinho viver numa época onde a igreja dita evangélica cristã não existisse, Agostinho vai dar origem aos pensamentos que vão permear a reforma protestante. Agostinho vai ter grande influência, ao ponto de Martinho Lutero, João Calvino, Martin Bucer, Philippe Melanchthon e tantos outros encontrar na vigorosa teologia augustiniana, vamos assim dizer, o fundamento do status quo da Igreja Romana. Martinho Lutero, o grande reformador, era um monge agostiniano e derivou dessa escola. Então, assim, Martinho Lutero teve total influência dos pensamentos augustinianos para idealizar suas teses. O entendimento de Agostinho sobre justiça de Deus e conhecimento de Deus e tantos outros pensamentos vai ter total influência na reforma. É importante ressaltar isso. Lutero vai dizer que não apenas lia os pensamentos de Agostinho, mas os devorava, formando o seu caráter cristão e sua teologia. A teologia dele era totalmente moldada aos padrões de Agostinho. Então isso nos leva a pensar que Agostinho de fato estava no nosso lado. Se Agostinho vivesse na reforma, na época da reforma protestante, provavelmente ele se uniria a esses reformadores. E não só a reforma, mas o período pós-reforma também foi regado pelos pensamentos agostinianos. Ratzinger vai dizer que, alimentados pelas ideias e pensamentos de gigantes da fé, no qual Agostinho estava incluso, Agostinho é provavelmente o mais qualificado representante da igreja primitiva e permanece como uma das mentes mais importantes da história cristã. As obras de Agostinho, talvez de todas as suas obras, a que seja mais importante seja as Confissões. É nesse ponto que eu desejo entrar agora com vocês. As Confissões de Agostinho. Ela trata de uma autobiografia que é escrita em 13 livros no curso de 3 anos. Ela foi escrita entre o ano de 397 e 400. Há muito que se pode falar sobre as Confissões de Agostinho e os seus benefícios e as suas virtudes. Existem muitas obras de eruditos e literais que buscam entender a teologia, a filosofia
dessa obra preciosa que é a Confissões de Agostinho. Mas aqui não vai ter como falar sobre todos os aspectos, até mesmo porque eu precisaria estudar muito mais para discorrer sobre as confissões aqui de uma maneira precisa, mas existem muitos autores que já fazem isso durante todos esses anos que procedem a sua própria vida, a própria vida de Agostinho. Então, basta procurar obras. Em português nós temos o Franco Ferreira, que tem o Agostinho de Azê, e artigos na Fiel que podem ser encontrados também, e tantos outros vídeos e tudo mais que podem discorrer apenas sobre as confissões de uma maneira mais específica e precisa. O meu desejo aqui não é trazer o conhecimento total desses 3 volumes de Agostinho, mas sim uma introdução, algo introdutório que faça com que você sinta o desejo de buscar esse conhecimento também, de ir mais a fundo sobre as obras de Agostinho e mais especificamente falando aqui agora das confissões. Nas confissões, Agostinho imprime uma investigação profunda da própria alma, da sua fé e da sua sinceridade em buscar a Deus. Ele abre seu próprio coração e numa conversa com Deus ele confessa todos os seus dramas, seus pecados, suas angústias de alma, suas frustrações e sua luta pela verdade e sua luta com o próprio Deus. Agostinho vai expressar essa realidade de maneira muito profunda nas confissões. Nas confissões nós vamos perceber que Agostinho lutava em busca de encontrar uma verdade que fosse de fato absoluta, verdadeira, sincera. E ele diz que só encontrou isso quando de fato encontrou a Cristo. Ou para nós, quando Cristo o encontrou. E nós podemos ver isso nesse trecho que eu vou ler aqui agora para vocês das Confissões, que diz assim: Foi então que as tuas perfeições invisíveis se manifestaram à minha inteligência, por meio das tuas obras. Mas não pude fixar nelas meu olhar, minha fraqueza se recobrou e voltei aos meus hábitos, não levando comigo senão uma lembrança amorosa, e por assim dizer, desejo do perfume do alimento saboroso que eu ainda não podia comer. Buscava um meio que me desse força necessária para gozar de ti, e não encontrei enquanto não me abracei ao mediador entre Deus e os homens, o homem em Cristo Jesus, que está sobre todas as coisas, Deus bendito por todos os séculos, que chama e diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agostinho imprime também a sua luta contra a luxúria, sua luta contra a carne, e ele vai imprimir isso também no seu pensamento ao escrever as Confissões. Ele vai mostrar o quanto ele lutava contra esse tipo de pensamento. Provavelmente essa luta contra a luxúria se deu por conta de uma passagem da sua vida, ele ter sido hedonista, como nós vemos quando estávamos falando da história dele mesmo, propriamente dito. E vai haver outro trecho nas Confissões na qual ele vai dizer assim: Tarde te chamei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te chamei. Eis que estavas dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Eu, disforme, me atirava à beleza das formas que criastes. Estava comigo e eu não estava em ti. Retinha-me longe de ti aquilo que nem existiria se não estivesse em ti. Tu me chamastes, gritastes por mim, e vencestes minha surdez. Brilhartes o teu esplendor, afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume, respirei-o e suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e o desejo de tua paz me inflamou. Olha que precioso, que lindo é esse trecho. Provavelmente aqui, Agostinho está falando da sua conversão, do seu desejo de buscar uma doutrina que fosse verdadeira e genuína. E para isso ele sai da igreja, como nós vimos, em busca de algo que fosse real e verdadeiro, quando que sempre esteve dentro dele. A verdade sempre esteve dentro dele. A verdade sempre foi ensinada a ele, mesmo no começo dos seus anos, através de sua mãe. Deus fez experimentar de forma saborosa ao paladar de Agostinho.
E hoje ele sente fome e sede de estar com aquilo que ele considera saboroso. Ele diz que a sua alma inflamou pelo desejo de Deus, pelo desejo que Deus colocou no seu coração. Um aspecto muito sublime também nas confissões é a visão que Deus é quem vem ao encontro do homem. Talvez isso já soe um pouco familiar para nós. Então Agostinho tinha esse pensamento decorrente nas suas confissões. O pensamento que Deus de fato vinha ao encontro dos homens, como ele bem diz lá nas confissões, nesse trecho aqui, ó. Dai-me o que ordenais, e ordenai-me o que quiserdes. E essa oração de Agostinho aqui causou de fato calafrios no seu rival Pelágio, que via uma afronta do livre-arbítrio nessa oração de Agostinho. Mas Agostinho entendia, através dessa oração, que apenas Deus era capaz de transformar a vida do homem, que apenas Deus era capaz de buscá-lo e livrá-lo dos laços das trevas, que somente a graça do Espírito Santo era capaz de alcançar de maneira transformadora a vida de alguém, atuando no seu interior e levando para a presença graciosa de Deus. Agostinho entendia que Deus era a causa da nossa fé, que o nosso amor, a nossa devoção dependia e era derivado de Deus, do próprio Deus. Era Deus que causava todos esses sentimentos em nós. E isso nós podemos ver também nesse trecho das confissões que diz que nós ordena a Deus em primeiro lugar e com mais insistência, senão que acreditamos nele. Ora, é precisamente esta graça que ele nos concede. Agostinho aqui retrata claramente que é Deus a origem da nossa fé. E isso é graça dele, a nossa fé é graça dele. Esse é também um pensamento muito precioso, presente nas confissões. O pensamento que é de Deus o primeiro passo e não do homem, contrariando o pensamento de Pelágio. E por isso, aí nós já conseguimos ver o início da guerra entre o livre-arbítrio e a predestinação. Então, depois de falar um pouco sobre a história, sobre um pouco sobre as confissões, você pode estar se perguntando, mas por que eu preciso estudar Agostinho? Talvez você não tenha se convencido ainda de estudá-lo, mesmo com os trechos que eu citei das confissões, ou com um caráter muito peculiar e muito significativo da história de Agostinho e como Deus agiu através dele. Ou talvez pelo simples fato de você pensar aí consigo mesmo, mas Agostinho era católico romano, para que eu tenho que estudar um católico romano? Para que eu tenho que saber sobre a vida de um católico romano? E talvez esse seu pensamento venha de uma herança católica romana brasileira, num contexto que nós temos um país bastante católico e onde essa divisão é muito exacerbada e atrituosa. Isso te faça rejeitar um pouco os símbolos de fé contidos na história da igreja cristã. Nós percebemos que, de fato, nesse período não existia ainda duas igrejas cristãs, apenas uma católica. Mas, como eu bem falei aqui um pouco antes, se percebermos bem, Agostinho tem total influência nos reformadores. O pensamento dele é muito influente na nossa fé hoje dita reformada. Agostinho vai falar sobre predestinação, vai falar sobre conhecimento de Deus, o quanto se aproximar de Deus nos faz conhecer a nós mesmos, o quanto se aproximar da fonte da luz nos traz clareza nos obstáculos que vamos ter durante a nossa vida de fé. Quanto saber da história da igreja, entender como que ela funciona através dos séculos, entender como o Evangelho de Deus foi trabalhado em determinada época e como ele passou várias barreiras, ultrapassou várias barreiras para que hoje chegasse aonde nós estamos. Para que hoje nós tivéssemos a literatura que hoje nós temos, para que hoje nós pudéssemos ter a confissão,
os catecismos, que mostram uma doutrina muito mais sólida e concisa. Não foi fácil. E Deus usou sim a vida desses homens, desses pais da igreja. Nesse breve pensamento a gente consegue perceber que há muito, muito, muito a se aprender com a vida e com a história, com as obras de Agostinho. E que essas obras são muito abundantes para nós, trazem pensamentos com profundidades e com questões muito específicas e preciosas para nós. Em Agostinho nós vemos uma preciosa profundidade teológica, uma profunda assertividade e firmeza doutrinária, uma intensa devoção a Deus. Nós podemos ver isso nas confissões e nas obras de Agostinho, uma devoção sincera a Deus, um respeito ao texto bíblico. Nós deixamos de ver alegorias e heresias e começamos a ver de verdade o que o texto bíblico quer nos trazer. E também vemos uma genuína preocupação pastoral. E isso deve servir de grande estímulo para que nos debrucemos e estudamos as suas obras e a sua vida. A vida de Agostinho e as suas obras refletem uma busca em servir a Deus com uma excelência. Agostinho buscava ser excelente naquilo que fazia, como nós vimos na sua vida pregressa ao Evangelho e depois que ele se converteu, nós vimos quanto para Agostinho era precioso conhecer, saber e de fato viver, o quanto para ele ser convertido não era apenas algo na sua mente, mas era algo que transformava a sua vida e seu coração. E de fato transformou. E é isso que nós podemos perceber na vida de Agostinho. Aqui um trecho de Ratzinger oferece um útil insight sobre a obra de Agostinho. E eu vou ler para vocês. Seus escritos o encontramos vivo. Quando leio os escritos de Santo Agostinho, não tenho a impressão que se trata de um homem morto há 1600 anos, mas sinto como um homem de hoje, um amigo, um contemporâneo que me fala a nós com sua fé vigorosa e atual. Nele vemos a atualidade permanente da sua fé, fé que vem de Cristo, Verbo eterno encarnado, Filho de Deus e Filho do homem. E podemos ver que essa fé não é de ontem, mesmo tendo sido pregada ontem, é sempre de hoje, porque Cristo é realmente ontem, hoje e para sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim como nos encoraja Agostinho, confiarmos nesse Cristo sempre vivo e encontrar nele o caminho da vida. Nós podemos ver aqui o quanto Agostinho inspira os sábios de Deus da nossa atualidade. O quanto as obras de Agostinho ultrapassam o tempo e nos levam a um evangelho genuíno. E como vemos aqui, Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É por isso que as obras de Agostinho ultrapassam o tempo, porque elas falam de uma verdade eterna, eterna. Falam de uma verdade que vai ser sempre contemporânea. Falam da verdade de Cristo. Agostinho coloca Cristo como centro do Evangelho e enxerga nele o propósito de Deus. Se lembrarmos do nosso texto inicial que diz: porque as armas da nossa batalha não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruirmos fortalezas. Assim destruímos pensamentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos como prisioneiro todo pensamento para a obediência de Cristo. O Evangelho trata de um Cristo vivo e eterno que transforma a vida daqueles que colocam Ele como prioridade das suas vidas. E colocar a Cristo como prioridade da sua vida é se transformar em arma de Deus durante esse tempo. É ser aquilo que de fato Deus quer que sejamos. Portanto, é cumprir a vontade de Deus. E a vontade em nós, que faz ter desejos de cumprir a vontade de Deus, só pode vir dele mesmo. Só pode vir da ação do Espírito Santo em nós. Só pode vir de uma ação transformadora e modificadora de visão, de uma cosmovisão. O único que é capaz de mudar a nossa concepção de mundo e a forma que enxergamos tudo aqui é o próprio Deus.
através do seu Santo Espírito. O único que pode nos convencer de que aquele sacrifício foi de fato por nós, que o sacrifício de Cristo foi de fato por nós, é o Espírito Santo. E é esse o pensamento que nós vamos ver constantemente nas obras de Agostinho. E é por isso que deve ser tão precioso para nós estudarmos ele. Que Deus possa de fato convencer a você, assim como convenceu Agostinho, através daquele menino que gritava na sua rua: leia, leia. E então ele pôde pegar a palavra de Deus e apontar para um versículo que iria transformar a sua vida. E transformando a vida de Agostinho, transformou a história da igreja, marcou a história da igreja, que diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E Agostinho toma aquilo para si. E que hoje nós possamos de fato tomar isso para nós como verdade única e absoluta das nossas vidas. Que hoje a gente possa se revestir do nosso Senhor Jesus Cristo e assim viver uma vida para a glória de Deus. E as nossas obras vão de fato marcar o nosso tempo. E as nossas obras serão eternas, porque não serão nossas, mas sim obras de Deus através de nós. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Espero que esse estudo sobre a vida de Agostinho possa acender em você a vontade de estudar um pouco mais sobre a história da igreja, sobre os reformadores e o quanto eles influenciaram o nosso pensamento hoje, o quanto eles moldaram a nossa doutrina até hoje. É muito importante todo cristão saber disso, é muito importante nós buscarmos isso também e entender que as verdades ditas por eles são eternas porque são verdades de Deus. Não são inspiradas como as Escrituras, mas tratam das Escrituras. E por isso devem sim ser relevantes para nós. Espero que Deus possa ter tocado no seu coração e possa ter, como Agostinho diz, acendido de fato a chama do Evangelho em você. E eu vou orar agora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco, Deus, sobre a história do cristianismo, sobre como o Senhor agiu em determinada época. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre levanta bons homens, homens que conhecem o Teu Evangelho, que buscam em Ti, ó Pai, uma verdade, que buscam em Ti, Senhor, mudar suas próprias vidas e, consequentemente, mudar a vida dos seus pastoreados. Nós te pedimos, Pai, nos ilumina, Senhor, para que nós possamos sentir o desejo ardente de buscar o Senhor através das Tuas Sagradas Escrituras, buscar o Senhor através da verdade, Senhor, buscar ser zelosos, Senhor, quando se trata do Teu Evangelho e da Tua teologia, Pai. Que nós possamos ser como Agostinhos, fervorosos, Senhor, que essa chama possa ser acesa, Deus, em nossos corações, nos fazendo ser avivados, Senhor, não de maneira alegórica ou de maneira superficial, Deus, mas que Tu possas de fato fazer a diferença na nossa vida e que Teu Espírito Santo possa nos encher, Pai, cada vez mais. Em nome de Cristo Jesus. Amém.